Olá a todos, muito boa noite. Espero que esteja tudo bem convosco. Aqui estamos nós, prontos para mais uma aula deste desafio. É o terceiro dia. Para aqueles que não assistiram, podem rever o replay, está disponível já do primeiro dia e do segundo dia. Eu gostava de saber realmente se estão a gostar, se está a correr bem, se têm feito os trabalhos de casa, os pedidos que nós vamos fazendo, as sugestões que vos vamos dando, porque parte do progresso vem precisamente daí. Uh, enquanto algumas pessoas ainda vão entrando, eu gostava também de vos lembrar que é muito importante que vocês façam parte da comunidade do Discord, porque é por lá que nós comunicamos muitas vezes, trocamos informações, vamos formando a nossa comunidade de estudo, e portanto nós vamos conseguindo ter um melhor acompanhamento, uma maior proximidade. Quando alguma coisa corre de forma diferente do que nós estávamos à espera, por lá que avisamos em primeiro lugar. Portanto, sem dúvida nenhuma, a proximidade é no canal do Discord, por muito que nós divulguemos também noutras redes sociais e por outros canais, mas acaba por ser sempre um canal prioritário e onde vocês também têm um espaço onde podem falar uns com os outros, sem ser com o nosso intermédio, em que podem também trocar as vossas ideias e conhecerem-se melhor e ajudarem-se mutuamente. Uma das coisas que vos pedia, e que já pedi nas aulas anteriores, é que partilhassem também no canal do Discord estas sugestões de trabalhos que nós vos vamos dando, as vossas reflexões, as vossas anotações sobre estas aulas, porque quando vocês estão a praticar e a partilhar, também estão a ajudar outras pessoas e estão a ajudar-se a vocês próprios a terem uma melhor performance, melhor resultado da vossa aprendizagem. Hoje, assim meio que sem contar com isso, eu queria dedicar esta aula à Andreia. Desculpem-me os outros, não se sintam excluídos, a aula é para todos naturalmente, mas a Andreia está aqui no meu coração agora, porque eu falei com ela às 6h30 da tarde, ela disse-me que estava a chegar a casa do hospital porque teve um acidente na semana passada, por isso é que ela faltou à aula de sexta-feira e, e só saiu, só teve alta hoje. E portanto, eu espero, André, sinceramente, que tu vejas isto no replay, que eu aconselho-te que tu descansasses, mas estavas muito motivada, estavas-me a dizer que já estavas a preparar tudo para ficares na cama sossegadinha a assistir, não querias perder pitada, mas pronto, achei que te devia dedicar a ti esta aula, está bem, querida? Beijinho, as melhoras. Então, tendo dito isto, queria realmente passar-vos a falar de uma outra coisa muito importante, que é a Masterclass. É verdade, nós estamos agora a fazer estas aulas, são desafios, são coisas práticas para vocês porem em ação e poderem integrar de imediato no vosso estudo e sentirem melhorias e resultados da noite para o dia. Vocês podem realmente, com muita rapidez, perceber as vantagens de utilizar este tipo de técnicas que nós vos temos passado. Mas não se esqueçam que a aula principal é a Masterclass, ok? E aí é que nós realmente vamos passar mais conteúdo, mais informação, de uma forma diferente. A Masterclass vai ser dia 19 às 20, portanto ponham já na agenda, bloqueiem tudo, é quinta-feira e portanto é o dia de estarem connosco. Nos outros dias, tipo agora, vocês têm estado mais a fazer as aulas pelo replay, nós vamos vendo o nível de visualizações e tudo mais, pronto, sabemos que vocês estão a assistir, mas no dia da Masterclass era mesmo bom que vocês estivessem online connosco, para nós sentirmos assim aquela energia boa. É tão bom quando nós começamos a ver que vocês estão a entrar e a ver que vocês estão a comentar e a envolverem-se no que nós estamos a dizer. Faz-nos mesmo bem, dá-nos energia, dá-nos drive para continuarmos a fazer este trabalho, que fazemos mesmo paixão. E sinceramente falo por mim, eu acho que a equipa também sente muito, porque a equipa
é selecionada por mim e tem que ter um determinado perfil pessoal, porque senão não está alinhada, não consigo trabalhar com essas pessoas, se não estiverem realmente a sentir-se completamente a vestir a camisola e integradas naquilo que é a imagem do My Study Space. Mas a equipa também está muito motivada a fazer este projeto. Portanto, estamos todos aqui muito empenhados para que vocês tenham sucesso e consigam vencer as vossas dificuldades. E certamente a Masterclass do dia 19 vai ser assim o culminar de todos estes meses de trabalho e deste processo todo que temos vindo a desenvolver. Portanto, contamos convosco, vai ser muito, muito bom. Outra coisa que eu vos queria dizer, isto parece o dia dos recados, mas é a última, depois já passamos para a apresentação, é que nós resolvemos fazer-vos uma surpresa. Não é uma coisa assim de repente, nós já tínhamos planeado fazer essa surpresa, mas de facto só levantámos a pontinha do véu, dizer que havia uma surpresa na sexta-feira e hoje vamos dizer um pouquinho mais. Então, nós resolvemos dar-vos uma aula bónus na próxima quarta-feira, na véspera da Masterclass, no dia 18, também às 20, e vai ser dada entre mim e o professor Diogo Brás, que se calhar alguns de vocês já conhecem, que dá aulas e apoio à física, à química e à matemática, desculpem. O que é que nós queríamos que vocês fizessem? E então aí é que está também uma das coisas interessantes deste bónus. É que, como ele tanto dá física, química como matemática, nós gostávamos de saber qual é a disciplina que vocês preferem que ele dê como bónus. Portanto, um dia extra de aulas oferecida por nós na quarta-feira às 20 horas. Portanto, ficamos a aguardar os vossos comentários, as vossas sugestões e depois vamos ver qual é a disciplina que ganha, ok? Pronto, então, tendo dado os recados todos neste momento, vamos passar para a apresentação, que é uma coisa que com certeza alguns de vocês esperam com alguma ansiedade. Pelo menos a analisar pelo que a Andreia estava a dizer. Eu vou desligar aqui para poder compartilhar a tela convosco. Ora, muito bem. Nós vamos aprendendo de dia para dia, não é? As coisas também vamos ganhando experiência, vamos fazendo as coisas melhorzinhas. Ora bem, então, hoje vamos falar novamente, vou só repetir um bocadinho para aqueles que estão a começar por ver esta aula, mas em cada uma destas 3 aulas que nós temos dado, nós abordamos 3 temas e dentro desses temas há alguma informação que tem sido específica de cada um dos dias. Portanto, nós falamos todos os dias de como melhorar a performance no estudo, de como elevar o nível de autoconfiança em relação à preparação para o exame e também de algumas técnicas mnemónicas. Portanto, nós abordamos sempre estes 3 temas, dando sugestões e conteúdo sobre cada uma destas matérias. Uma das coisas que eu pessoalmente também gostaria de saber da vossa parte é qual delas é que vocês preferem, o que é que vos está a ser mais inovador, o que é que vocês estão a conseguir aprender mais e achar mais útil. Portanto, se puderem responder a isso também, era 5 estrelas. Ora bem, então, em relação à performance, hoje queria falar sobre a importância do alinhamento. Portanto, este alinhamento é quando tu és coerente com aquilo que tu pensas, aquilo que tu dizes e aquilo que tu fazes. Portanto, só quando há este alinhamento é que realmente nós conseguimos chegar onde nós queremos, porque senão é como estar num barco em que cada remo vai numa direção diferente. Portanto, a probabilidade de afundar ou de não chegar a lado nenhum é muito grande. Então, o que é fundamental estar alinhado? Os objetivos que nós temos, o mindset, que é a forma como nós nos apresentamos e nos preparamos para as coisas, e a ação que tomamos. Não é? É fundamental tomarmos uma ação. Não adianta estarmos só com ideias e a pensar que bom que era se eu fizesse isto, ou que bom que era se eu me preparasse para aquilo. O fundamental mesmo é nós tomarmos uma ação e fazermos uma coisa em concreto. Uma ou várias, mas atenção, não sejam
demasiado ambiciosos no sentido, eu não estou a dizer que devam ter pouca ambição, o que eu estou a dizer é que às vezes nós queremos fazer tudo e mais alguma coisa, dispersamos de tal ordem que não conseguimos fazer nada. E, portanto, era nesse sentido que eu os queria alertar. Portanto, concentrem-se numa coisa, façam aquela coisa muito bem feita e quando essa estiver muito bem feita, passem para a seguinte, porque senão correm o risco da dispersão e de sentirem que não estão a progredir ou de acharem até que estão a evoluir, mas não estarem realmente a aprofundar e o vosso nível de conhecimento ser muito superficial. E como nós já falámos em aulas anteriores, quem está a fazer esta preparação para a biologia é porque precisa de notas muito altas e quem precisa de notas muito altas não se pode dar ao luxo de saber só pela rama a informação, precisa mesmo de estar muito bem preparado. Então, não vacilem nisto, foquem-se em algumas coisas, sabem-nos muito bem, profundamente, e só depois avancem. Okay? Então, este alinhamento é muito importante e o alinhamento leva à motivação. O que é motivação? É ter um motivo para a ação. Muitas vezes nós desatamos a fazer coisas e nem temos mesmo consciência de qual é o motivo que está por trás e o que é que nos move. E isso faz toda a diferença para nós nos sentirmos ou não motivados. Então, uma das coisas que vocês devem pensar é como é que tu vais sentir se não atingires os teus objetivos? Como é que tu vais sentir se falhares? Se não conseguires aquilo que tu tanto queres e que tanto imaginas e idealizas? Vais sentir um lixo, com certeza. Então, se tu vais sentir um lixo, o que tu tens de pensar é outra coisa a seguir, que é como é que a minha vida vai ficar diferente se eu tomar agora a ação que é necessária? Por isso vai dar um drive diferente. É quase como quando há aquele espeto por trás que nos faz correr, nos faz saltar. Pois, tem de ser, tem de haver alguma pressão. Uma coisa é ter a cenoura à frente do nariz do burro, né, como se costuma contar na história. E outra coisa é quando se tem por trás alguma coisa de má, de negativa, que faz com que nós nos sintamos incentivados a progredir e avançar. Há pessoas que chegam ao cúmulo, naturalmente adultos, não estou a dizer que são estudantes, chegam ao cúmulo de dizer, por exemplo, se eu não atingir o meu objetivo, eu vou transferir 1000 euros para a conta do meu ex-marido que eu odeio. Como é óbvio, isto é só para vocês perceberem o extremo das coisas. Primeiro não se deve odiar ex-maridos, depois não se deve fazer coisas assim tontas. É muito importante que vocês percebam que às vezes também estou a dizer as coisas um bocadinho a brincar, um bocadinho a espicaçar, ok? Vocês entenderem o que eu vos estou a dizer, qual é o sentido das coisas. Portanto, quando vocês pensam no objetivo, e que bom que é poder ter aquela recompensa lá na frente, vocês também têm de pensar, bem, mas se eu cair para trás, aquilo é que eu não quero. Então eu vou andar da perna para evitar ao máximo ver-me naquela situação. Outra coisa muito importante, quando nós estamos a fazer, a pensar em motivação, é que nós hoje em dia pensamos com frequência que temos de amar o que fazemos, temos de adorar o nosso dia do princípio ao fim, que tem de ser tudo maravilhoso e perfeito. Mas não, nós não temos de gostar do que temos de fazer. Não temos, porque há coisas que nós temos de fazer por espírito de missão, por sacrifício, porque simplesmente têm de ser feitas. Não é? São passos que nós temos de fazer, de dar, para atingir o nosso objetivo. Então, quando é uma coisa que nós não gostamos especialmente, o que é importante nós lembrarmos? Do propósito que nos leva a chegar àquele nível de esforço e de sacrifício. O propósito tem de valer muito a pena e tem de sobrepor a tudo o que possa surgir de desconfortável e de inconveniente, de desagradável, que é para ganhar, não é? Nós temos uma balança, tem 2 pratos, de um lado vão estar os contras, do outro vão estar os prós, e portanto nós, no frigir dos ovos, como dizem os brasileiros, vamos ter de tomar uma decisão. Então é bom que o propósito que nos faz tomar a decisão de nos sacrificarmos, seja forte e que valha mesmo a pena. Okay? Então, que o empenho vem do forte desejo pelo resultado. Quanto mais tu quiseres atingir aquele objetivo, então mais tu vais estar empenhado, menos vais pensar que não te apetece. Imaginem,
Um atleta de alta competição não pensa, por exemplo, que não quer ir correr à chuva. Ele tem de correr todos os dias. Estou a dar um exemplo de um atleta de atletismo, não é? Tem de ir correr todos os dias, não importa, está a chover, está a fazer muito calor, tem de ir correr na mesma. E, portanto, ele não vai pensar nisso. Está na hora do treino, ele vai, não tem esse tipo de dúvidas na cabeça dele. Portanto, vocês, quando estiverem mesmo focados no vosso objetivo e naquilo que vocês querem alcançar, também têm de ser completamente assertivos e decididos e nada vos pode impedir de chegar lá. Okay? Então, passando o slide, em relação à confiança, muito importante que vocês percebam algumas coisinhas-chave. Trouxe só 4, são simples. Compara-te apenas contigo próprio. Realmente, para que é que nós vamos estar a ver se o outro está com a melhor nota? Isso são invejas, são rivalidades que não têm interesse nenhum. O que tens de ver é o que é que tu sabias antes e aquilo que te estás a preparar para para vir a saber. Não é? O que sabes hoje ou o que te estás a preparar para saber no futuro. Essa tem de ser a tua preocupação, é seres melhor do que tu próprio eras. Estar preocupado com o outro e como é que vai ser, isso não interessa para nada. Não te esqueças também, ponto número 2, se calhar devia ser o número 1. Mas o outro acho que acontece mais frequentemente. É cuidar de ti. É muito importante que tu te ponhas em primeiro lugar, porque não consegues ajudar ninguém se não estiveres bem tu. Não consegues ter uma boa prestação se não estiveres bem tu. Não é, Andreia? Eu disse que esta aula era para ti. Porquê? É realmente uma das coisas fundamentais. Sofreste um acidente, não estás bem, primeiro tens de cuidar de ti. Depois de estás restabelecida e melhor, então sim, podes te dedicar aos teus objetivos e fazer as tuas coisas. Mas primeiro tens de ter a tua energia restabelecida e a tua capacidade de estás bem, não é? Fisicamente, completamente intacta. Qual é a exceção para isso? Se mentalmente te estiver a fazer mal, estás afastada. Então, se te ajudar a distrair, se te fizer sentir mais motivada, sentir que não estás a perder tempo e que te estás a atrasar e depois vais estressar muito, se sentires que emocionalmente não estás preparada para fazer uma pausa no estudo da biologia e que queres mesmo continuar a assistir às nossas masterclasses e às nossas aulas do desafio, tudo bem, se isso te fizer bem, mas a primeira coisa, primeiro cuida de ti, porque se tu não estiveres bem, depois também não vais conseguir ter esses resultados. Tá? Desculpem, mas realmente eu tinha de dar um recado especial à Andreia, que está a precisar neste momento. O ponto número 3, procura o lado positivo de cada perspectiva. O copo está sempre meio cheio e meio vazio. Não há uma verdade absoluta. É preciso escolher de onde é que se vê e o que é que se vê lá no copo. Se vocês optarem sempre por uma atitude mais derrotista e ficar mais em baixo, vão acabar com a vossa autoestima, com a vossa confiança e não, se começarem a minar com os vossos pensamentos a pensar, e se não correr bem? E se eu bloquear? E se eu ficar com dúvidas? E se o exercício for, não sei, e se eu tiver uma branca? E se eu... Não, por amor de Deus, o que vocês têm de pensar é, eu estou preparada, fartei de estudar, sei tudo na ponta da língua, estou com uma mentalidade forte, eu vou chegar lá e isto é tudo meu, eu vou vencer isto, não é? Vou vencer este exame, porque eu estou sólida, estou forte, eu vou ser capaz. Isto é confiança, não vou dizer inabalável, mas quase, não é? É isso que se pretende, então bora lá. Ponto número 4, acredita em ti e nos teus projetos. Porque se tu não acreditas em ti, quem é que vai acreditar em ti? A tua mãe? Pois, a tua mãe há de acreditar em ti, acredito que sim. Mas é ela que vai avançar com os teus projetos? Não, tens de ser tu. Tens de ser tu a acreditar, tens de ser tu a batalhar por eles, tens de ser tu a ir atrás, não é? Porque só depois tu vais saber realmente bem teres conquistado. Não é? Eu sou capaz. E acreditem
que em fases da vida mais para a frente, quando vocês estiverem numa situação de apuros, vocês vão pensar, não, espera, eu consegui fazer aquele exame, e eu quando estava com este problema e com o outro, e eu consegui ter aquela nota no exame de Biologia e Geologia. Quando eu às vezes penso, como partilhei convosco na aula passada, que como é que eu tive 21 valores no exame nacional? Eu tive 21 valores, não foi porque o exercício era difícil, achei melhor nem fazer. E depois, eu sei lá, depois o que é que aquilo ia dar, ia perder imenso tempo, então nem fiz. Não, eu arregacei as mangas e fiz o exercício na mesma. Eu acreditei em mim, acreditei que eu ia conseguir fazer o exame todo até ao fim, e fiz. E é que nem duvidei, nem pestanejei. Eu nem me recordo de ter pensado que tinha alguma coisa de muito estranho no exercício. Era para fazer, eu fiz. Não é? Vocês estão a perceber? É preciso olhar para as coisas. Eu pensei assim: se está aqui, é para fazer. E fiz. Não me pus a questionar, não me pus com dúvidas, não me pus aflita, não é? Não, fiz passo a passo, utilizei o método e concretizei o exercício na mesma. Não é? O exercício tinha um erro, mas que eu consegui ultrapassar. Portanto, quando vocês se metem num determinado projeto, ele vai ter momentos em que pode parecer difícil, pode parecer impossível, pode-vos dar vontade de desistir, mas nada disso, para um aluno de alta performance, vai ser permitido. Portanto, nem caiam na tentação. Começa aqui, é trabalhar aqui primeiro. E então, o que é que isso vai acontecer depois como reflexo? Mais tarde, quando vocês estiverem noutra situação de dificuldade, vocês vão se lembrar, não, mas espera, se eu tive, isto é o meu caso, não é? Se eu tive 21 valores no exame, eu vou conseguir agora vencer isto. Aquilo era mais difícil. Eu isto agora tiro de letra, não é? E se eu com aquela idade fui capaz de fazer aquela proeza, eu agora tiro isto de letra, ok? E portanto, isto é uma coisa que à medida que vocês vão construindo confiança, ela vai escalando como uma torre, ok? Vai ficando cada vez mais alta e mais segura. Vocês precisam de fazer bons alicerces onde se assentar. Distraí-me aqui, porque a Silvia pôs a fotografia. Obrigada, obrigada, gosto de ver as vossas carinhas. Fofa. Então, distraí-me, Silvia. Já viste? Já viste? Tanto mindset e depois chego ao fim e distrai-me com a tua carinha? Vamos lá, confiança, rotina. O que é a rotina? A rotina é a simplificação e a mecanização de tarefas menores. São coisas que nós achamos que não têm valor nenhum, mas que têm de ser feitas. Se nós não tivermos a nossa rotina em dia, vamos nos sentir mal, as coisas não vão correr bem. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de as simplificar, torná-las essenciais, reduzi-las ao máximo e depois mecanizá-las. Quando elas têm uma sequência, elas ficam automáticas. Ao ficar automáticas, nós não despendemos tanta energia para tratar delas. Há determinadas coisas que podem ser encadeadas de cadeia, ok? Encadeadas. Portanto, se vocês conseguirem, por uma ordem lógica, encadear essas coisas, então sim, elas vão ficar fluidas entre elas e muito mais fáceis, vão dispersar muito menos energia. Okay? Este é o grande poder da rotina. Muita gente pensa, mas isto é um tédio. Pois, é um tédio, mas se elas não estiverem automatizadas, ainda mais tédio são, porque além de terem de ser feitas na mesma, demoram montes de tempo e ninguém tem paciência para fazer essas coisas. Portanto, quanto mais nós pudermos simplificar esse lado e automatizar as coisas e ter ajuda para fazer as coisas e algumas eliminá-las, porque algumas não fazem sentido, mas nós temos de estar atentos para perceber o que é que pode ser eliminado e o que faz sentido manter, não é? Então, olhar para as rotinas, tê-las em consideração, olhar de forma prática, como é que eu posso melhorar determinadas coisas na minha vida, em que sequência é que eu posso fazer as coisas para que elas demorem menos tempo, ou para que elas me sejam menos penosas, e se eu associar isto com outra coisa já fica feita,
a outra coisa também mais para a frente. Ok? Então, são esse tipo de raciocínios que vos recomendo a ter, pois cada um de vocês é que sabe, de acordo com o vosso dia-a-dia e o que têm para fazer. Na rotina temos também a integração de momentos de estudo anexados a uma rotina que vocês já tenham. Como a Leonor vos explicou na aula passada, quando vocês associam a um hábito que já têm um momento de estudo, seja antes, seja depois, pronto, ali, mas agregado àquele hábito, ele fica automático. Se vocês, sempre que terminarem uma coisa, fizerem a outra, nem vão dar conta que ele vai deixar de gostar. Porque uma das coisas importantes da procrastinação é o eterno adiar. E porquê que se adia? Supostamente porque se pode. Claro que é um pode um bocado relativo, mas pode-se no sentido de não faço hoje, faço amanhã, faço mais logo, faço daqui a 10 minutos, faço, não é? E vai-se arrastando no tempo. Mas isso não é nada bom. Não é nada bom. Se vocês tiverem uma agenda cheia de compromissos e de coisas que têm de fazer, vocês só vão ter aquele bocadinho para fazer aquilo que planearam e têm de o aproveitar, porque senão não há outra janela de oportunidade. Não é? Eu que tinha um monte de atividades extra-escola e que não queria perder pitada, porque era quando eu estava com os meus amigos e acabava por me divertir, que eu não me divertia assim muito na escola, não é? Eu não me identificava especialmente com a minha turma e com as pessoas que estavam a acompanhar-me na escola. Eu ia para a escola para aprender o máximo possível e depois encontrar os meus amigos fora. E, portanto, nessas situações é que eu me divertia mesmo à grande. E estávamos em ambientes espetaculares, porque tinha a ver com músicas e fazíamos espetáculos, e tinha a ver com um desporto que também saíamos muitas vezes, e portanto tínhamos essa vivência de grupo. Isso para mim era muito importante. E eu gostava sempre também de coisas em grupo, de estar com partilhas, não é? De não ser uma coisa muito individualista. Então, eu gostava disso, fazia-me bem, não é? E eu queria tanto aquilo e não queria faltar, então obrigava-me a ser mais pragmática. Por exemplo, a ter a atenção nas aulas para aproveitar ao máximo, para ter de estudar o mínimo possível depois em casa. Se eu pudesse despachar os trabalhos de casa ainda na escola, pronto, ficavam logo feitos. Depois eu em casa até podia fazer novamente para praticar, mas já não era obrigatório, já era uma parte do estudo, portanto já era um bónus, já era um extra que eu estava ali a fazer que me ia facilitar. Então o que eu estava a dizer com isto é que quando vocês ficam com o vosso horário compacto, que às vezes até nós temos no centro algumas mães que vêm dizer mas ele não tem tempo, coitado, ele não consegue mesmo estudar. Imaginem, à quarta-feira não consegue nem estudar uma hora. Coitada da criança, porque a criança ou adolescente, depende das idades, não é? Nós temos alunos mais pequeninos também. A gente fica a pensar, coitados dos infelizes, não é? Não têm tempo para brincar, não têm tempo para estar com os amigos, não têm tempo para estar em família, não é? Porque nem sequer têm uma hora para fazer os trabalhos de casa, o horário deles tem de ser todo revisto, não está bem planeado, as coisas não estão bem organizadas, há com certeza muitas perdas por ali ao longo do dia. Então, é uma das coisas que vos alerto, porque vocês já estão em idade de conseguirem fazer a revisão dos vossos horários e das vossas rotinas, e portanto, desculpa, e portanto o que queria que vocês fizessem era uma reflexão sobre isto e que percebessem que se vocês associarem aos pequenos intervalos que possam ter entre atividades um momento para assistir a uma aula online, ou para fazer um exercício extra, ou uma ficha, uma ficha de atividades, o que seja, pronto, que vocês estipulem que vão fazer naquele horário, por 10 minutos que sejam, às vezes à espera de determinada aula ou de outra coisa, são 10 minutos que vocês aproveitaram, são 10 minutos desperdiçados para cima e para baixo no feed, não é? Portanto, percebam que às vezes não tem de ser transformações do vosso horário que impliquem muita ginástica, é só a otimização desse vosso tempo para que possam depois usufruir do principal do vosso tempo a fazer coisas que vos são úteis para a preparação de exame, que
vos são úteis para vos equilibrar emocionalmente e estarem com os amigos e com a família. Okay? Portanto, é sempre para aproveitarem o tempo para coisas mais nobres. Agora, qual é a nobreza das coisas e qual é a ordem que vocês põem as coisas na balança, é individual e cada um de vocês é que escolhe. Então, em relação à rotina, queria-vos falar destes 5 tópicos. Então, é importantíssimo vocês selecionarem as vossas prioridades. Eu não me vou alongar, porque já falei sobre isto na primeira aula com mais profundidade. Vocês devem identificar o que fazem e que não está a funcionar bem, porque esta parte às vezes parece-vos normal, mas quando vocês forem somar o tempo ao longo de uma semana ou de um mês, foi muito tempo que perderam com ineficiências. E nestas fases de preparação de exame, tudo conta, e para ter alta performance, vocês têm de estar mesmo atentos a estes detalhes todos. Melhorar o método de estudo e o processo de estudo, porque há sempre coisas que vocês podem afinar. Método para estudarem determinadas coisas que, não, é melhor o teu método de estudo, não falta erro nenhum. Melhor o teu método e processo de estudo. Há sempre coisas que vocês podem otimizar, ou porque percebem que podem usar uma estratégia diferente para estudar determinada matéria, ou porque vocês percebem que se tiverem determinada atitude que vai mudar o vosso resultado no desempenho também. Então há várias coisas que às vezes parecem pequenos detalhes, mas quando vocês vão depois medir, que é um dos passos seguintes, né? Vocês vão se aperceber que vai fazer mesmo diferença. Mais uma vez recordo, estamos a falar de pessoas que querem alta performance, né? E que cada detalhe faz diferença. Vocês recordem, atletas de alta competição têm roupas próprias que são aerodinâmicas, que levam substâncias próprias para escorregar melhor, são pessoas que se transformam e transformam até o próprio corpo para conseguirem ter melhor performance. Não estou a dizer para vocês fazerem isso, mas é só para vocês terem a analogia e perceber. Há coisas que se podem fazer quando se quer alta performance e coisas que se conseguem melhorar com alterações que parecem insignificantes ou pouco expressivas. A diferença vai ser grande, garanto-vos. É preciso, aquilo que falámos há bocado, que é a ação, é pôr em ação. Porque se vocês estiverem só a ver os conselhos, as orientações que eu estou a dar, e estiverem a pensar, isto eu já faço, e aquilo já está, isto não vou conseguir fazer grande coisa com esta sugestão, e por aí vai, e vocês não puserem realmente na prática, direitinho, como eu vos estou a dizer, os resultados não vão ser os mesmos, ok? E, portanto, também é muito importante vocês sentirem quase aquela pressão de terem de dizer a alguém, de contar a alguém, de mostrar a alguém que vos ajude, mas também que vos policie e que vos faça fazer as coisas. Porque é muito fácil ouvir, entra por um ouvido, sai pelo outro, e não passa para a ação. Se não passar para a ação, não é válido. Ok? Tem de passar para a ação. Por isso eu vos dizia sexta-feira. Se calhar já foi na quarta-feira, logo na primeira aula, eu vos dizia, vão pondo na prática aquilo que eu estou a dizer, que eu vos vou sugerindo. Porque agora no fim, pôr tudo na prática vai ser mais complicado. Mas passo a passo. Ok, a Sara disse-me isto. Vou pôr aqui uma pausa no vídeo e vou experimentar, ver que resultado é que isto traz na minha rotina e no meu dia-a-dia. Não é? Tenho esta opção, a opção A, a opção B. Se isto se eu experimentar desta maneira e não gostar muito do resultado, a seguir vou experimentar da forma B. Vou medir, vou fazer um teste. Qual delas é que vai funcionar melhor e com o qual eu me vou sentir melhor e vou ter melhores resultados? Okay? Vocês vão fazendo isso convosco próprios e se puderem partilhar com alguém melhor, por isso entrem no canal do Discord, partilhem-nos com os outros, além de se sentirem mais motivados porque estão acompanhados, vão também poder testar as vossas ideias, manterem-se sob controle da vossa preguiça que pode surgir e também porque vocês podem ajudar outras pessoas que estejam um bocadinho mais ou céticas ou com dificuldades, que não saibam como é que é de implementar ou que não tenham tanta criatividade para pensar o que é que podem mudar e portanto pode ser muito útil essa interação, ok? Então, começa por uma tarefa da tua prioridade, mas a mais difícil. A tarefa
a tendência do ser humano é ter uma lista de tarefas e começar pela mais fácil. Para despachar e já ficar, e depois já ficam com a sensação que fizeram alguma coisa, só que depois, ao longo do dia, vão perdendo energia, vão estando mais cansados e têm as tarefas mais difíceis para fazer no fim, não é? E como é que é? Muitas vezes depois não acontecem, não são feitas ou são feitas em muito maior esforço. Portanto, façam ao contrário, comecem pela difícil. Quando nós temos uma coisa difícil, começamos sempre por essa. A mais difícil é, vamos logo direitinhos aos cornos do touro e mostramos a nossa raça. Vamos lá, fazemos logo, sentimos logo uma motivação de, epá, já está, se já tratei disto, já nada me deita abaixo, não é? Eu consegui fazer isto, agora as outras são fáceis, e às vezes até antes do dia acabar já está tudo feito, ainda estamos ou a ter tempo de lazer para nós, ou estamos a fazer tarefas extra que estariam programadas para o dia seguinte. Eu gostava muito de fazer isso, quero ver quantas do dia seguinte eu consigo fazer hoje. Mas pronto, nem toda a gente tem de ser assim meia nerd como eu era. Pronto, era ou sou. Fica aqui, se vocês quiserem depois também dar a vossa opinião, se eu era assim da sou. Se calhar ainda sou um bocadinho. Então, e regressa sempre ao estudo das bases. Esta também é muito importante, porque às vezes, quanto mais nós sabemos da matéria, menos importância damos às coisas simples, às mais elementares. Só que essas são as principais e essas são os fundamentos. E quando vem uma pergunta realmente difícil, nós temos de ir aos princípios de base. E temos de fazer toda aquela reflexão do não, mas isto não tem lógica pelo princípio tal. Não é? E se nós lá chegarmos, porque temos as bases sólidas, vai ser inabalável. Se nós formos atirarmos ao calhas, aquilo não vai correr bem. Não vai correr bem e adivinhem, vai abalar-vos a autoestima, porque vocês vão ficar com aquela vozinha a dizer-vos que aquela eu não sabia muito bem. Depois apanharam-me com aquela pergunta e já vai fragilizar ali a vossa autoestima. Portanto, não caiam nessa esparrela. Estudem as bases à exaustão. As bases têm de estar muito bem sabidas, muito bem consolidadas, para serem inabaláveis. Importante esta dica. Ora bem, não se fiquem só pelas bases, estudem o resto, mas as bases têm de lá estar. É um bocado como uma construção. Se nós tivermos uma casa, um prédio, o que seja, com más fundações, nós não vamos conseguir nada com isso. Não vamos ter resistência ou resiliência em caso de um sismo ou de uma situação qualquer que nos faça tremer um pouco, não é? Portanto, nós temos de pensar nessas analogias, porque elas acontecem na natureza e na nossa vida, também por nos dar esses exemplos para nós aprendermos. Nós não temos de bater com a cabeça em todas as situações, nós podemos aprender com os erros dos outros, nós podemos aprender com as experiências dos outros. Nós não precisamos de estar sempre a fazer as asneiras e aprender às nossas custas. Okay? Portanto, vamos abrir os olhos, ser espertos e andar para a frente, não é? Em vez de ficar ali um bocadinho a laborear-se pelas coisas que passaram ou pelas coisas que já não podemos fazer nada. Então, confiança. É muito preciso, é muito importante e necessário ter disciplina. Isto é o que fazem os atletas de alta competição. Eu hoje tenho falado muito deles, não é à toa, porque realmente são exemplos que vão além de qualquer... às vezes parece que eles têm capacidades sobre-humanas, têm superpoderes. E é isto que nós temos de pensar. Nós todos temos este superpoder de nos podermos transformar a nós próprios e de podermos ser cada vez melhor. Não estou a dizer mudar a água para o vinho, mas melhorar 10%, há aquela estatística que diz que a gente consegue sempre fazer 10% mais. Sim, por que não fazer 10% mais? E depois daquilo estar consolidado, por que não 10% mais outra vez? Não é? Então, convido-vos a fazer esta reflexão do que é que vocês poderiam melhorar na vossa vida, como se fossem atletas de alta competição no estudo, que é o que vocês são estudantes.
Então, organiza-te com antecedência e de preferência nos mesmos horários, para definir hábitos. Conhece o teu plano de treinos. Eu fiz sempre esta analogia com os treinos para ficar mais claro o que é que queria dizer. Portanto, se vocês tiverem aquele horário de estudar determinada coisa, ou teórica, ou prática, ou biologia, ou geologia, vocês é que definem o plano, não é? Mas se vocês tiverem aquele hábito de fazer sempre à mesma hora, aquilo vai tornar-se mais automático. É como um atleta de alta competição que já sabe que quando acorda, tem de acordar super cedo, mas quando o despertador toca, tem de saltar da cama e ir treinar. É a primeira coisa que tem de fazer. E depois então pode voltar para casa e começar o seu dia na escola e tratar do resto das suas atividades. E muitos dos atletas de alta competição, ao fim do dia, outra vez, outro treino, depois da escola, para fazer os 2 treinos diários que em determinadas fases são necessários. Portanto, pensem nisso, integrem-se, conheçam os vossos planos de treino, programem-nos com antecedência, porque é muito importante saber o que tem de treinar, quantas vezes tem de treinar e em que dias e em que horários é que isso vai acontecer. Não é? Já pensaram nisso desta forma? Outra coisa é prestar atenção às aulas e ao teu treinador. De nada adianta dizeres que queres muito e depois não ouvires nada do que te dizem, não é? Ou ouvires e não pôs na prática. Então, o que o treinador diz, o mister diz, é sagrado, é para levar mesmo a sério e é para fazer tudo, não é para não o desiludir, mas é para, de alguma forma, o honrar, não é? Porque ele tem tanto conhecimento, ele sabe tanto do que está a ensinar, que nós devemos aprender, não é? É uma honra o discípulo aprender com o mestre. Então, ter a possibilidade de estar em contacto com essa pessoa, de poder ter a inspiração dessa pessoa, de ver a informação diretamente dessa pessoa, é espetacular. Eu sei que muitos de vocês pensam, mas o professor não é nada inspirador, não gosto de nada, é uma velha chata, enfim, o que vocês quiserem chamar. Mas algum poço de sabedoria essa pessoa tem, alguma coisa podem aprender de muito valioso com essa pessoa. O que é que vocês têm de fazer? Mudar o vosso mindset e perceber, ok, ela tem esta aparência, ela é chata, ela implica, ela não sei o que é, mas o que é que eu posso aprender com esta pessoa? O que é que eu tenho a agregar da experiência de vida de tantos anos desta pessoa? De toda a experiência académica, profissional, como é que eu posso transformar a minha relação com esta pessoa para poder absorver melhor o que de bom ela me traz todos os dias, ou de vez em quando estou com ela. Não é? Portanto, aprendam com o treinador. Há vários filmes que relatam a relação intensa e até apaixonada de treinadores ou atletas e treinadores, não é? Aqueles treinadores inspiradores que fazem aquelas mensagens muito comoventes até, que movem a equipa toda, normalmente são coisas de grupo, de equipa, porque a força da equipa é fenomenal. Vocês têm de entrar para o grupo do Discord e interagir mais e perceber que realmente se pode gerar uma energia maravilhosa lá. Mas, de qualquer forma, não é à toa que esses filmes relatam essas experiências. É porque há, de facto, ali uma energia muito forte e muito importante que tem a ver com essa ligação, essa identificação, quando há admiração pelo treinador. Então aproveitem isso. Nem que tenham de pôr um bocadinho de óculos cor-de-rosa. Ok, a vossa professora, o vosso treinador não é a pessoa que vocês adorariam ter como treinador, mas ponham os óculos, aqueles óculos cor-de-rosa, que veem as coisas mais positivas que aquela pessoa tem para vos transmitir. Okay? Portanto, o elo de pessoa para pessoa. Também ajuda a fixar os conteúdos, acreditem, porque vocês sabem aquelas pessoas que quando estão a falar vocês estão a beber as palavras que ela está a dizer, estão super interessadas naquela sequência da história que elas estão a contar. Pois é um bocado a mesma coisa, porque se vocês têm um professor logo de biologia, eu lembro-me de fazer isto com a minha professora de biologia,
ela estava lá a contar aquelas coisas todas, era como se estivesse no cinema, eu estava a ver um filme das coisas todas ali a acontecerem, e isso era muito interessante, porque eu depois quando chegava a casa, era como estar a contar ou a recontar o filme que eu tinha ido ver. Não é? Agora, quando nós estamos distraídos nas aulas, perdemos estas coisas maravilhosas. É como ir ao cinema e estar na conversa, ou fazer outra coisa qualquer e não ver o filme. Perdeu-se essa oportunidade. Enfim, honra os teus compromissos de estudo e não faltes aos treinos, pois isto é super importante, não é? Se o atleta de alta competição sabe o seu plano de treinos, só falta mesmo em última instância tentar a morrer para não ir a um treino. Porque um atleta de alta competição, mesmo quando está doente, vai treinar. Treina menos, treina condicionado, treina outras coisas, mas não falta aos treinos. Os horários dos treinos são sagrados, os momentos, aquela bolha do treino é sagrada, não se perde por nada. Então, vocês não faltem aos vossos treinos, não deixem de estudar nos horários combinados, de preferência, se estiverem a sentir que vos está a faltar um bocadinho aquela vontade, vocês combinem com outras pessoas para estudar em conjunto. Espera um bocadinho. Desculpem, engasguei. Combinem com outras pessoas para poderem estudar em conjunto, porque quando vocês estão com outras pessoas, têm menos tendência de faltar e de ter uma prestação menor. Ou seja, nós queremos sempre dar o máximo de nós quando estamos com outras pessoas. Não é só porque não queremos dar a parte fraca, mas é porque realmente pensamos, já que tenho de estar aqui, já que estou nesta situação, que se calhar hoje estou com um bocado de dor de cabeça, não estou tão capaz de estar concentrada e a aprender, a absorver muita informação, mas se calhar hoje é um bom dia para eu ajudar aquela minha colega que está com algumas dificuldades e eu aproveito para fazer revisão de uma matéria que é das bases e que eu já sei bastante bem, que estou bastante segura, mas que tenho de continuar a fazer revisões dessa matéria e, portanto, não vou deixar para trás e vou ter um dia mais light, vou permitir-me esse momento, mas não vou faltar, eu vou honrar com o meu compromisso de estudar neste dia, esta hora. Outro tópico, estuda um bocadinho todos os dias. Todos os dias. Todos os dias aqui é fundamental. Todos os dias. Não tem de ser o dia inteiro a estudar, mas estuda todos os dias. Porquê? A neurociência explica que a nossa memória, que inicialmente vai para uma zona do cérebro que é de memória temporária, só tem capacidade de, durante o sono, transformar essa memória temporária em memória definitiva em pequenas doses. Se nós fizermos aquelas empreitadas de estudo à maluca, nas vésperas do teste, não vai ficar lá nada depois quando passar a aflição. Nós vamos memorizar as coisas só como um penso rápido para estancar aquela ferida naquele momento. Não são conhecimentos que depois fiquem consolidados. Porquê? Porque o cérebro não tem essa capacidade. Nós só conseguimos subir a escada um degrau de cada vez, não conseguimos saltar de patamar em patamar. Portanto, lembrem-se disto, estudar todos os dias. E então, se vocês puderem reler os vossos resumos ou aquilo que vocês consideraram mais importante do dia, mesmo antes de ir dormir, melhor, porque está fresquinho e o cérebro, quando for dormir, vai se lembrar de guardar aquele pedacinho de informação. Isto é neurociência, isto não é misticismo, isto acontece. Eu estava a dizer, treina regularmente, 1 ou 2 vezes por dia, tal como os atletas de alta competição, quando estão em alturas de treinos mais intensos, eles precisam de treinar mais do que 1 vez por dia, e como vocês sabem, até há atletas que depois ou chegam antes de todos terem chegado e saem depois de todos terem saído. Portanto, ainda há quem se aprimore mais e que certamente em casa e fora dos horários em que todo o grupo está convocado, continua a treinar e a fazer coisas extra que vão somar à sua prestação total. Dá a milha extra, complementa o teu treino com outras fontes de referência.
neste caso, de estudo, estuda por outros lugares, procura outras coisas da matéria que sejam complementares e que te façam vencer a tua curiosidade sobre os temas, te façam aprofundar os assuntos, mas quando eu falei nisto da milha extra, tem a ver também com aquilo que eu estava a falar antes do atleta de alta competição, aquele que sabe perfeitamente que depois de ter treinado de forma muito intensa o corpo físico, precisa de o acalmar da inflamação com água gelada, ou mesmo com gelo, que precisa de cuidar da sua alimentação de forma completamente exemplar, que precisa de cuidar do seu equilíbrio mental e emocional para que tudo esteja perfeito e sólido, com a confiança na hora que ele mais precisa. Portanto, o atleta de alta competição não está só no ginásio a treinar, ou não está só no campo de futebol a treinar, ou não está só na piscina a nadar. É super importante que faça esta transversalidade de disciplinas e que consiga reunir em si esse super poder de ser um super atleta de alta performance. Sim? Outra dica é desafia-te de vez em quando para sair da tua zona de conforto. Faz os treinos de maior exigência. Não é para viver de sprints, mas de vez em quando um sprintzinho e pôr ali uma adrenalina vai-vos treinar para os momentos em que vocês tiverem de estar à altura e os vossos nervos vos possam atraiçoar. Se vocês estiverem muito confortáveis na vossa rotina, sempre a estudar certinho, naqueles horários, como eu disse até agora, que é super importante que façam, mas se vocês de vez em quando não introduzirem este fator de exceção, que é um desafio, é aquele momento em que vocês dão tudo por tudo, em que fazem um esforço extra, em que saem completamente daquilo que vos é habitual e confortável, vocês vão ficar no nível em que já estavam. Portanto, de vez em quando, vocês têm de fazer aquele sprint dos 100 metros, não é? Dar tudo por tudo, para passar de nível, para mudar para outro patamar. É para fazer sempre? Não, por amor de Deus, não queremos ninguém esgotado, nem entrar em burnout, ok? Muito importante manterem o vosso equilíbrio em todas as frentes da vossa vida, e os sprints e os desafios são para ser feitos em períodos curtos, delimitados, e não é com muita frequência. É um bocadinho, sendo que depois tem de ter uma fase de descanso. Tá? Então isto tem de alternar. Tá? Não exagerem, está bem? Não haja aí gente ainda mais maluca do que eu. Então, e a perseverança? Como é que ela entra aqui? No insistir e persistir, sem nunca desistir, não é, minhas amigas? É isso mesmo. Desistir é a palavra que não está no nosso vocabulário. Nós podemos pensar, às vezes, que estamos cansadas e que estamos a ir abaixo. Mais uma vez, recordo-vos o exemplo da Andreia. A Andreia tem uma média de 19,4 a 19,6, já nem sei exatamente. E teve um acidente a semana passada. E hoje estava doida para assistir a esta aula. Eu é que estive a dizer, por favor, Andréia, não venhas, descansa, depois assistes gravado. Primeiro tens de pôr a ti em primeiro lugar. Vocês não sejam doidos, está bem? Vocês têm de ter bom senso, têm de perceber, primeiro têm de ter a energia necessária para dar tudo por tudo. E só depois é que podem dar o tudo por tudo. Não vos pode passar pela cabeça ter um acidente e desistir. Vocês têm de pensar que têm de encontrar naquele momento a força de continuar, dando-se o tempo de se restabelecerem, mas sempre pensando, e eu aqui vou estar, e eu aqui vou manter-me alinhado e motivado, e o meu programa é este, e eu agora com isto atrasei uns dias, mas eu vou recuperar na próxima semana, assim que me começar a sentir melhor. Okay? Então, não é desistir, não é dizer, não, isto agora aconteceu, esta fatalidade, ai que coisa horrível, e agora não vou avançar daqui deste ponto porque pronto, já tenho esta desculpa para este ano. Não é?
Não há desculpas. Isto aqui é a vossa vida, os vossos objetivos. Lembrem-se daquilo que eu estava a dizer. Se vocês falharem, o que é que vos vai acontecer? Vocês não vão ficar satisfeitos com o resultado e, portanto, têm de fazer de tudo para não falharem. Vocês podem ficar muito contentes com o que vão atingir, mas vão ficar tão danados com o resultado que vão ter se falharem, que isso é que vos vai, muitas vezes, motivar a andar para a frente. Portanto, existir, persistir e não desistir. Certinho, certinho, certinho. Se vocês puderem ir levando isto em cada dia e ir melhorando o vosso desempenho, vão conseguir chegar a um nível de prestação do vosso estudo muito, muito grande, muito elevado. Uma das coisas que é importante para saber se a vossa prestação está a melhorar ou não é medir. Eu pus aqui uma sugestão de uma aplicação, não sei se vocês conhecem, se costumam usar, também já agora podiam dar feedback sobre isso, que é a aplicação do Study Bunny. É uma coisa simples, até meio infantil, nem de propósito é o Bunny da Andreia, parece mesmo uma aula toda dedicada à Andreia, em que vocês podem marcar para cada dia o que vão estudar, com cores distintas e com as tags distintas, e depois fazem a medição do tempo de estudo que fizeram. Dá para fazer ao dia, à semana, ao mês, depois ao ano. Pronto, vão recolhendo informação para fazer todas as estatísticas, o que é muito interessante para quem quer melhorar o seu desempenho. É também interessante se vocês estabelecerem recompensas para vocês, porque não é só chicote, não é? Disciplina não é só andar porque têm de andar, é também porque querem determinada recompensa. Claro que tem de ser recompensas proporcionais ao esforço que o trabalho vos exigiu, não é? E são coisas que vocês devem querer mesmo, porque senão não servem como recompensas, só, está bem, vou fazer aquilo porque fiz a outra coisa que estabeleci antes, mas na verdade, até se não fosse também não estava muito interessada. Não, tem de ser uma coisa que vocês queiram, vocês gostem e que sintam realmente como uma prenda, uma recompensa pela vossa boa prestação, que vos faça andar a milha extra para conseguirem alcançar essa recompensa. E celebrar as conquistas, porque a coisa mais fácil é nós dizermos: sim, já fiz, está para trás, já alcancei. Não, isso é super importante, nós atirarmos os foguetes, fazermos uma festa. Não tem de ser uma coisa de 3 dias, mas é bastante, também depende do tipo de conquista que for, não é? Acho que sim, quando vocês entrarem no curso que vocês tanto desejam e tiverem a grande nota à biologia que pretendem, acho que sim, que devem ficar 3 dias a celebrar porque merece. Mas estou a dizer para as conquistas, estas conquistas que vos estou a dizer agora do estudo. Vocês vão fazendo coisas que gostavam mesmo de fazer, vão fazendo as celebrações com as pessoas que vos estão a acompanhar, as pessoas que foram importantes nesse processo e que estão tão felizes ou mais de vocês por vocês terem conseguido essas conquistas. Então, é fazer esse acompanhar também das pessoas certas. Continuando, então, como é que vocês vão saber se estão com uma boa autoestima? Lendo rapidamente o slide, quando sabes que todas as pessoas têm algo a aprender e algo a ensinar. Por exemplo, da professora de biologia que estava a dizer há bocado, ou de alguém que vos seja menos inspirador, mas que seja o vosso treinador e que vocês precisam de ver com outros olhos. Vais ter essa autoestima boa quando consegues ter flexibilidade para lidar com a mudança de planos, com a frustração das tuas expectativas, porque isso vai-te dar resiliência emocional e vai-te permitir capacidade de encaixe em momentos de maior stress, como por exemplo o exame ou um teste. Portanto, a autoestima tem de estar lá para segurar. Vai estar boa quando te colocas em primeiro lugar, porque mesmo para ajudar os outros tens de estar bem, certo, Andreia? Vai estar com a autoestima boa se te perdoares a ti e aos outros. Nada adianta estar a apontar o dedo e a culpar sempre toda a gente.
Vais estar com a autoestima boa se não precisas de aprovação externa e confias na tua intuição. Se estás sempre à espera que alguém te venha dar uma palmadinha nas costas para achares que és boa e que estás a fazer bem, estás tramada, porque isso não serve para nada. O que importa mesmo é a tua certeza interior de que estás alinhada e que estás a fazer o que é certo e o que precisavas de fazer. Porque as bocas da reação vai sempre haver. E elas normalmente são mais destrutivas do que construtivas. Portanto, atenção ao que ouves e ao que deixas, ao que te deixas integrar, que assumas como verdades. Ok? A principal verdade deve ser a tua, para ti, não é? Para ti, não tens de impor aos outros, mas a tua principal verdade deve ser a tua. Porque se tu estás convicta disso, é porque está alinhado com os teus princípios e com aquilo que tu realmente acreditas. E se tu mantiveres o que tu pensas com o que tu fazes, com o que tu dizes, alinhado, então o que as outras pessoas tiverem a dizer é porque estão num outro referencial que nada tem a ver com o teu. E isso pode ser um sinal de que aquela pessoa já não devia estar na tua vida, não é? Ou não devia estar tanto tempo ou com um peso tão importante na tua vida. E sim, infelizmente às vezes estou a falar das mães, porque as nossas mães, e eu como mãe, na nossa melhor das intenções, nós podemos querer o melhor para a criança ou para o adolescente. E isso é necessariamente o melhor? Não é. Cada um de nós que está a construir o seu próprio projeto é que sabe para onde o está a levar. E nós, como mães, acabamos por estar com a nossa mentalidade desadequada, não é? Umas décadas desfasada, a querer pôr as coisas no rumo em que a vida já não é assim. E às vezes nós temos de dar o chega para lá às nossas mães e dizer: não, mãe, eu estou segura nos ideais e nos princípios que tu me transmitiste, na boa educação que me deste, e eu não sei muito bem para onde eu vou, mas eu sei que eu vou pelo meu caminho. E o meu caminho vai estar alinhado, não é? Não vai ser uma coisa maluca, vai estar alinhado com tudo isto e vai-me levar aonde eu vou querer estar, não onde tu queres que eu chegue. E isto é muito duro, mas quando nós temos a autoestima forte e boa, nós começamos a perceber que temos de pôr limite a determinadas pessoas. Eu estou a dizer a mãe, porque eu acho que toda a gente tem problemas com a mãe em algum momento da vida. A mãe pode ser o máximo e super querida e bondosa e ter a melhor das intenções, mas de facto a vida é nossa e nós com a responsabilidade temos de ir tomando as rédeas dela. E a nossa mãe tem de perceber que nós vamos nos tornando mulheres maduras, que vamos tendo os nossos próprios projetos, as nossas próprias ideias, que também temos o direito de testar e pôr em prática. E quando vocês sonharem com o curso de eleição, e esse curso eventualmente não seja aquele que as vossas mães considerem como sendo adequado para vocês, vocês se calhar têm de ter a força interna de dizer: olha mãe, mas por isto e por isto, eu gostava mesmo de tentar esta solução e esta possibilidade. Eu sei que vai ser um caminho árduo, eu sei que me vou expor a muitas coisas mais difíceis e mais desafiadoras do que tu gostarias para mim, não é? Porque me querias proteger ou porque gostarias que eu tivesse outro tipo de vida imaginária no futuro, mas eu sinto que isto está mais alinhado comigo. Ou sinto que eu agora não posso estar tanto tempo contigo, com a família, com o que seja, porque eu preciso me dedicar nesta fase ao meu exame. Normalmente as mães querem que a gente estude mais do que a gente estuda e esta conversa pode parecer um bocadinho invertida. Só que também há estes casos, ao contrário. Também há estes casos em que tem de ser a filha a dizer: mãe, não me distraias, mãe, não me interrompas o raciocínio, mãe, estava mesmo concentrada e focada nisto, olha, por favor, das tantas às tantas, não me chames para nada. Olha, mãe, eu sei, gostava muito de jantar em família, mas esta é a hora que eu consigo ter mais produtividade no meu estudo. Podes, por favor, durante estes meses, vamos combinar assim, ou nestes dias da semana, deixar-me estudar nestes horários e eu depois compenso, estou mais tempo convosco ao fim de semana ou outra coisa. Não sei, coisas que para vocês sejam importantes.
tá bem? Mas com carinho, com amor, não é? Não chega para lá a toda a gente, mas perceber que nós temos de estabelecer limites e que temos de nos assentar nas nossas próprias fundações, não é esperar uma aprovação externa para nós sentirmos o tal agrado da palmadinha nas costas, do "Ei, foste muito bem, estiveste muito bem, estou muito orgulhosa de ti". As nossas mães e as pessoas que realmente gostam de nós vão estar muito orgulhosas de nós. Ponto final. Não importa mais nada. Porque essas são as pessoas que estão ali connosco, até debaixo d'água. Estão sempre connosco. E, portanto, a coisa mais importante que nós lhes podemos dar, além do respeito e amor, essas coisas todas, é noção de que somos autónomas, responsáveis e que sabemos fazer as coisas por nós, não é? Mas já conseguimos fazê-las, já não estamos dependentes que elas tratem de nós para tudo, não é? Já não somos aquelas bebês, é um bocado isso. Bem, continuando. Quando é que a tua autoestima está boa? Quando sabes que a tua felicidade depende apenas de ti mesma e não culpas os outros. Quando te sentes à vontade para elogiar, receber elogios e com demonstrações de afeto. Isto é o nosso lado emocional que está equilibrado. Quando assumes a responsabilidade dos teus erros e pedes desculpa, nós não temos de estar sempre certos. O importante é reconhecer isso e procurar fazer melhor da vez seguinte. A tua autoestima está boa quando lidas com os assuntos de forma realista e não ficas a idealizar os outros nem a ti mesma. Os pés na terra. Okay? Podemos sonhar, idealizar, mas depois pés na terra. Sempre com base na realidade. E a tua autoestima está boa quando te rodeias de pessoas que também se tratam bem. E o facto de poderes mudar o teu grupo de convívio pode-te ajudar muito a dar esse salto de performance que tu precisas. Parece pouco? Faz uma diferença gigante. Experimentem e vejam. Então, e as técnicas mnemónicas? Depois, finalmente, chegámos lá. Isto hoje vai um bocadinho mais lento do que nos outros dias. Então, eu queria só dizer uma coisa antes de avançar para as técnicas mnemónicas, porque são coisas que vocês não ouvem com frequência. E tem a ver com este tema que eu hoje estou a falar bastante, que é colocar em ação. Nós temos um bocado a tendência de ler um livro e de ficar com ele na cabeça. Quantos de vocês leem um livro, ou leem uma página que seja do livro, e chegam ao fim da página e já não sabem o que ler? Alguém no chat tem coragem de dizer? Olha, eu estou aqui, não é? Tantas dicas, tanta alta performance e também me acontece. O que é que vocês precisam de ter em consideração em relação a isso? É que só ler não resolve. Vocês devem ler, ir anotando, ir questionando sobre aquilo que estão a ler, perceber em que é que podem integrar aquela informação que estão a adquirir de novo, não é? É como se fosse uma aula, um livro, não é? Tem um texto que é como se fosse uma aula. Então o que vos digo é que a teoria do livro, se não for posta em prática, de nada serve. Então esta métrica que vos coloco aqui, para que vocês não se esqueçam, é muito fácil de decorar. Não engana. Para cada 1 hora de teoria que vocês estudem, vocês treinem 1 hora de prática. E assim vão mantendo as coisas equilibradas. Porque senão estão como um caranguejo, não é? Com uma pata muito desenvolvida e com a outra mais atrofiada. Não faz sentido. Não faz sentido. Ficam inoperacionais as patas. Elas têm de funcionar em conjunto e serem parte harmoniosa do todo. Então, não treinem só um dos braços, treinem os dois, teoria e prática em conjunto. Sim? Então, avançando para as técnicas mnemónicas. No primeiro dia, trouxe-vos técnicas que têm a ver com palavras, a memorização de palavras. No segundo dia, trouxe-vos a memorização através de recursos visuais, que utilizassem a vossa memória fotográfica, e hoje trago-vos
aquele que vos traz interação e que pela interação e pelo confronto da pergunta-resposta, dessa interação, vos ajuda a memorizar. Então, que técnicas são essas? Por exemplo, encenação de aulas. Vocês podem combinar com alguns colegas, fazer um grupinho, ou não. Vocês podem fazer sozinhos. Eu partilhei convosco que a minha forma de estudar para o Exame Nacional de Biologia e Geologia, quando eu o fiz, foi dar aulas ao meu cãozinho de peluche, o Jaime. Portanto, eu ensinava aulas para eles, explicava-lhe a matéria e isso ajudava-me a ter um discurso mais fluido sobre os temas. Portanto, ficava muito mais à vontade sobre as matérias e podia estar a falar de determinados temas muito mais tempo do que se me tivesse limitado a decorar uma frase de definição do assunto que fosse. Ensinar outros, ter colegas que precisem de ajuda. Às vezes nós também precisamos de ajuda, não só é nas mesmas matérias. Por exemplo, um colega que tenha mais dificuldade em geologia, eu tenho mais dificuldade em biologia, ou vice-versa, e podemos trocar conhecimentos e ensinar-nos mutuamente. É espetacular. Às vezes não tem de ser a mesma pessoa, não precisa ser estava lá, dá cá. Pode ser, estás a ensinar uma pessoa e está outra pessoa diferente a ensinar-te a ti. Espetacular, estão na mesma a aprender e a usar este recurso e esta ferramenta. Porque, na verdade, é um bocadinho passar daquilo que estava por escrito a passar para uma coisa que é auditiva. E quando vocês falam e quando vocês ouvem, acabam por assimilar coisas diferentes. O ideal é tudo, não é? É o visual com o auditivo e pôr na prática. Mas isto são técnicas que vocês podem utilizar para determinadas partes da matéria que vos facilitem a assimilação desses conteúdos. Quanto mais diversificado for, mais vocês vão conseguir aproveitar ao máximo as potencialidades destas ferramentas, não é? Se vocês utilizarem para muitas matérias distintas umas das outras. Portanto, técnicas diferentes para partes diferentes da matéria. Outra coisa que vocês podem fazer é mini apresentações, é combinar com um pequeno grupo de colegas que estejam todos a aprender as mesmas coisas, em que vocês fazem uma divisão e dizem, olha, tenho mais dificuldade nesta matéria, então eu vou preparar uma mini apresentação, vocês querem assistir, alguém tem interesse, combinamos, nem que seja via Zoom ou o que for, fazemos uma videochamada ou fazemos uma apresentação presencial, se vocês forem do mesmo lugar, e eu apresento-vos este tema, mas com algum formalismo, sem ser aquela coisa, eu vou-te explicar este exercício como é que se faz, ou vou apresentar esta matéria como se a fosse dar na sala de aula. Porquê? Porque esta responsabilidade de ir fazer uma mini apresentação faz com que a gente decore tudo e mais alguma coisa, quanto mais não seja o stresszinho de ter de estar ali à frente daquele público. Então aquilo vai nos deixar um bocadinho nervosos e vai nos fazer decorar tudo, até para estarmos preparados para as perguntas e respostas, não é? Então é também uma forma de memorizar muito eficaz. Outra que vocês se calhar já ouviram falar e até podem já utilizar, tem a ver com os flashcards. E são os flashcards que nós trazemos hoje um pequeno exemplo de biologia e geologia para vocês perceberem como é que funciona, só para o caso de não saberem como é que funciona. Portanto, é um cartão ou um papelzinho, vocês tiverem à mão, que de um lado vocês colocam a pergunta ou o que pretendem saber da definição e no verso colocam a resposta. E, portanto, a ideia é vocês terem um olhinho de cartões em que aleatoriamente retiram um cartão e jogam como se fosse um jogo. Há aplicações que fazem isto, vocês podem perfeitamente fazer online. Eu fiz muito em plataformas online, até pela praticidade de ter comigo no meu telemóvel sempre que eu precisasse. Essas plataformas até permitem que vocês, portanto, se vocês acertarem a repetição
Aquele cartão só vos volta a aparecer passado mais tempo. Se vocês errarem, passado pouco tempo, ele volta a aparecer, que é para vocês terem aquilo mais fresco na memória, estar sempre a perguntar a mesma coisa, sempre a aprender aquela resposta e esse material estar mais presente. E de vez em quando sai uma daquelas perguntas que vocês já sabiam há imenso tempo, só que entretanto já se esqueceram, e que até foi bom ter aparecido aquele cartão. Pronto. Estas ferramentas são interessantes online. No entanto, eu falei-vos isto na aula passada, a importância de vocês utilizarem a vossa mão para escrever, porque o facto de usarem o vosso corpo facilita bastante também a memorização e a assimilação dos conteúdos. Portanto, recomendo até as duas versões, para quem tiver tempo para fazer essas coisas todas, mas podem, se calhar, de algumas matérias fazerem à mão, de outras matérias fazerem no online e verem o que é que para vocês funciona melhor. Eu, como gosto muito de escrever e de fazer esquemas, eu acho que se vocês quiserem integrar nos vossos flashcards alguns diagramas, como nós ensinámos na semana passada, para vocês fazerem também, pode ser bom e útil fazerem à mão. Podem recorrer a cores, é mais fácil, mais rápido, e deixar as perguntas de texto ou de edição de imagem mais simples para fazerem nos aplicativos. Dá sempre jeito o aplicativo, vocês estão numa paragem de autocarro, estão à espera numa fila do supermercado, pronto, tem um contratempo qualquer, tem sempre ali à mão no telemóvel a aplicação para poderem aproveitar e estudar um bocadinho, porque lá está, tirar um cartão 2, 3, 5 não vos leva quase tempo nenhum e às vezes em tempos mortos é espetacular porque conseguiram sentir que aproveitaram esse tempo ao máximo e que não deixaram de estudar, não é? Porque às vezes é isso, acontece um contratempo e tem a possibilidade de ter essa informação ali disponível para vocês e que ainda por cima tem essa inteligência de saber quando é que vos deve voltar a perguntar aquela pergunta. Então funciona bastante bem, recomendo. Então, que exemplos trouxemos hoje? Para colocar na frente do cartão o ciclo de vida Aplodiplonte. Eu peço desculpa se eu gaguejar um pouco, mas vocês sabem que a biologia para mim já ficou há muitos anos e quem é a pessoa que normalmente trata deste tema no Study Space é a Leonor, que esteve connosco na sexta-feira passada e que hoje não pode estar. E, portanto, ela passou-me esta informação que eu vou tentar ler o melhor possível, mas que certamente do auditório serei a mais gaga. E, portanto, no verso seria para vocês responderem geração gametófita, aplonte, geração esporófita, diplonte, meiose, pré-espórica. Pronto, tudo isso. Este é um exemplo de cartão que vocês poderiam fazer e poderiam fazer o outro, que tem a ver com a mesma matéria, que seria sobre o ciclo de vida diplonte e que no verso estaria a resposta meiose pré-gamética e indivíduo adulto diplonte. Portanto, quando vocês estão a estudar esta matéria e precisam de ter presente esta sequência de informações, os cartões não precisam de estar seguidos, ok? Até podem misturá-los e estar em matérias de geologia no meio das de biologia, portanto é completamente à sorte, é quase como se fosse um jogo e algumas aplicações permitem também que vocês contem os pontos que vocês acertaram para tornar um bocadinho mais lúdica a experiência, né? E para vocês sentirem que estão quase a jogar ao Trivial Pursuit ou outro jogo de cultura geral, neste caso mais orientada para a biologia e geologia. Se podem usar flashcards de outras pessoas, pois podem, não devem. Porquê que não devem? Porque parte da aprendizagem está em construir o jogo. Porque enquanto vocês estão a fazer isso, estão-se a divertir. E quando vocês se divertem no que estão a fazer, assimilam muito mais. E, portanto, o que mais posso dizer sobre isso? Divirtam-se enquanto estudam. Não percam a vossa infantilidade e a vossa diversão para serem marronas sem graça. Marrar sem graça não tem piada. Nós devemos ser marronas, sim, acho eu, defendo eu, mas é no sentido de nos aperfeiçoarmos, de sermos melhores em cada dia, de
termos conhecimentos sólidos e profundos, não andarmos só na superficialidade, de conseguirmos treinar-nos para termos foco nas coisas que estamos a fazer, para conseguirmos ter ideias, mas também para as conseguirmos pôr em prática. E, portanto, se nós fizermos estas coisas todas, nós sim temos os tais superpoderes que eu falava no início desta aula. Portanto, vocês não se deixem ficar para trás, divirtam-se a produzir os vossos materiais, a memorizar as coisas que precisam de memorizar, a treinar as várias técnicas que nós sugerimos, porque na diversão está o ganho, acreditem. O tempo até vai voar e vocês vão pensar, meu Deus, como é que eu já não tenho mais tempo para estudar, estava a ser tão fixe, e eu agora já tenho de ir fazer outra coisa. É um bocadinho assim. A última dica de hoje, e eu gosto muito dela, utilizei-a muito, é recorrerem a gravações. Pois é, quando nós gravamos, por um lado, também já estamos a estudar, tem um pouco de apresentação, como falei há bocadinho. Não é uma apresentação para outras pessoas, não é uma gravação para partilharem com outras pessoas, cada um deve fazer as suas. Aprendemos muito também sobre nós próprios quando estamos a gravar. Uma das coisas que aprendemos é que temos de ser muito mais eficientes nas matérias ou dos resumos que produzimos, porque depois, à medida que vocês forem decorando, vocês vão precisar de refazer as gravações. Porquê? Porque já não se vão poder ouvir naquelas frases iguais. Então, para que servem estas gravações? Servem para quando vocês não podem ler, para quando vocês vão, por exemplo, caminhar, apanhar sol, quando vocês vão no carro, sim, é ser um bocadinho antissocial, tem de explicar aos vossos pais, é uma fase, eu preciso de estudar mais um bocado, eu vou ouvir isto, em vez de ir a conversar convosco, desculpem, mas logo à hora de jantar nós conversamos, combinado? Ou noutra altura qualquer, vocês têm de negociar estas coisas. Mas ouvir as gravações, por exemplo, durante a noite, há quem faça isso a noite inteira, a ouvir as gravações da matéria. Não sei, não tenho conhecimentos de testes feitos com este método, se de facto resulta ou não, não sei. Eu não fiz, eu fiz sempre comigo acordada e de facto são ótimos para decorar, porque nós memorizamos tudo até quando gaguejamos ou quando dizemos uma palavra maldita e depois a corrigimos, todos os tiquezinhos de linguagem nós conseguimos fixar tantas vezes que ouvimos essas gravações. Uma das coisas interessantes é então substituir as gravações ao final do tempo, um bocadinho na mesma lógica dos flashcards, que é esta matéria eu já sei, então vou substituir este áudio por outro que já não ouço há mais tempo e que estou a precisar de fazer revisão, nomeadamente aqueles das bases, ok? Das bases. Não esquecer de voltar às bases. Espero que as dicas de hoje tenham sido muito úteis, à semelhança dos outros dias, e que vocês consigam ter muito sucesso no vosso estudo. Aguardo notícias vossas pelas redes sociais, por e-mail, por mensagem, WhatsApp, Discord, por onde vocês quiserem. Estamos disponíveis para vos atender e tirar as vossas dúvidas. Não se esqueça, Masterclass, dia 19 às 20. E antes disso, dia 18 às 20, surpresa com o professor Diogo Brás, Físico-Química e Matemática. Portanto, digam-nos qual é a disciplina que preferem que ele aborde na quarta-feira. Combinado? Conto convosco. Até lá, bons estudos. Beijinhos.